Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história dos santos, eu vou falar de um santo não tão conhecido, chamado Frediano. Mas eu estudando a história dele, eu fiquei muito encantado como ele viveu, como ele se entregou por ser jovem aos estudos, e ele se tornou um grande homem de Deus. E a história fala que ele era um homem que trabalhava, um homem de oração, penitência, e somando a sabedoria e cultura logo fizeram evidente. Assim sendo, o clero da região e o povo decidiram que Frediano era um cidadão mais indicado para ser bispo, e foi eleito e consagrado bispo de Lucca em 560. Esse santo, por ele ser jovem, porque ele saiu para estudar, em Roma, e ele foi indicado, e ele se tornou bispo desse povo. Por votação ele se tornou bispo dessa cidade, e ele conduziu seu rebanho com muito zelo e caridade, na sua diocese. E diz a história que ele buscava muita esmola para construir mosteiro, construir asilos, construir creches, construir igrejas. E uma das coisas que ele usou muito foi a sua sabedoria. E fica esse exemplo de que nós devemos as nossas sabedorias para fazer o bem. Quantas pessoas são sábias e não usam a sua inteligência para o bem, usa a sua inteligência para fazer o mal? E que nós sigamos o exemplo desse santo, de que ele usou toda a sua sabedoria para fazer o bem, porque ele era um cara muito sábio, da ciência, e a sua inteligência, ele usou toda a sua inteligência para ajudar os pobres. Ele era toda a sua ciência, em matemática, engenharia e agricultura, ele usou toda essa inteligência. Porque como ele fez muitos mosteiros, igrejas, diz a história, hospitais, e ele usou muito dessa sabedoria que ele tinha para fazer o bem. Por isso que ele se tornou santo. E a história dele me encantou muito, porque é um santo que não tão conhecido, mas que ele deixa esse grande ensinamento de que a nossa inteligência, a nossa sabedoria é dada por Deus, e o que é dado por Deus nós temos que usar para o bem. Ele deixou de viver para si para viver para o outro. Ele deixou de viver para si para ajudar os pobres mais necessitados. Foi por isso que ele se tornou bispo da diocese de Lucca, por isso que ele se tornou santo, pela sua entrega, pela sua renúncia, pela sua busca, pela sua doação aos pobres. Nessa igreja da qual nós acreditamos, que nós vivenciamos a nossa fé, que ofereceu ilustre homens e mulheres para a santificação da humanidade. Dentre eles, temos a figura de São Frediano, que é eremitas, que foi reconhecido pela sua capacidade de administrar conflitos e incentivar a proclamação da fé. Esse homem apontou e levou muitas almas para Deus. Esse homem deixou esse exemplo de que nós temos sempre que usar a nossa sabedoria que Deus nos deu para atrair pessoas para Deus. Foi isso que esse santo fez. Ele atraiu com a sua bondade, ele atraiu com o seu generoso coração, ajudando aos povos mais necessitados. Que Santo Frediano interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.